Meus irmãos, primeiro eu não podia deixar de expressar minha alegria, juntamente com a minha família, por ter feito 1 ano aqui em Londrina, esse mês de julho, né? 1 ano aqui, passou rápido, para nós tem sido uma alegria, uma bênção, crescimento, né? Tirando essas rivalidadezinhas que falam de Londrina e Maringá, né? Eu brinco sempre quando eu estou aqui, tiram sarro de mim. Quando eu volto para lá, tiram sarro de mim que eu abandonei lá. Então eu estou numa situação meio complicada. Mas, graças a Deus, para nós tem sido uma alegria estarmos caminhando com os irmãos, crescendo com essa amada igreja que nos acolheu tão bem. Os irmãos têm nos perdoado com as nossas falhas, com as nossas deficiências, mas o coração nosso é de estar sempre com vocês, servindo a igreja, aprendendo, caminhando juntos, continuamos contando com a misericórdia dos irmãos. Amém? Mas você não podia deixar de registrar esse primeiro ano de estar aqui com vocês. Muita coisa mudou, crescemos bastante, esperamos continuar caminhando com os irmãos aí, contando com a misericórdia de vocês. Meus irmãos, nós terminamos o estudo das cartas de João. Estudamos a primeira carta, a segunda, a terceira, espero que você lembre alguma coisa delas. E as mensagens estão lá no site. E eu queria começar com vocês essa carta de Efésios. É uma carta, como todos os livros da Bíblia, né? Mas vamos ser bem específicos, né? Carta de Efésios é um manual de teologia e prática. É uma carta extremamente rica, onde John Stott, nosso grande John Stott, irmão piedoso, estudioso, ele falou que por 6 anos ele ficou estudando essa carta e pregando em lugares diferentes para absorver o impacto dessa carta, absorver os nutrientes que Deus tem ali. Meus irmãos, não é fácil não. John Stott, vocês conhecem ou procuram saber, 6 anos estudando essa carta e ali sendo impactado a cada estudo que ele fazia em lugares diferentes, as pessoas às vezes questionando e ele ser impactado por essa carta maravilhosa que Deus deixou para nós, que é um compêndio amoroso de teologia, uma carta pastoral, cheia de graça, cheia de misericórdia, cheia de bondade, cheia de correção, que não foi escrita para tratar de nenhum problema específico de nenhuma igreja, como nós vimos ali no caso das cartas de João, como nós vemos na carta de Paulo aos Coríntios, mas é uma carta maravilhosa, é um resumo muito bem feito das boas novas do Evangelho e de suas implicações na vida. Nós vamos ver isso, se Deus permitir, que os 3 primeiros capítulos de Efésios falam de teologia pura, fala do que Cristo fez, o que Deus fez em Cristo. O que Deus fez em Cristo. Hoje eu queria ficar dando um pano de fundo para nós compreendermos um pouco o porquê dessa carta, a razão de Paulo ter escrito essa carta, os destinatários. Nós vamos centrar, se Deus permitir, nos primeiros 2 versículos ali, dar uma pincelada, mas eu queria que nós nos sintonizássemos o ambiente da carta, porque é muito importante quando você recebe uma mensagem, você saber o contexto que ela foi escrita. Faz toda a diferença, não faz? Você recebe uma mensagem, por exemplo, você recebeu essa mensagem do irmão Jairo. Eu lancei um livro. Vamos supor que eu só falasse, não falasse nada sobre o Jairo, sobre o contexto que ele vive, e falasse, o irmão Jairo escreveu um livro aqui sobre ajudar pessoas a compartilhar evangelhos. Legal. Muito bom, mas se eu falasse que ele está num ambiente onde as pessoas não compreendem o Evangelho, onde tem perseguição do Evangelho, para quem que ele escreveu isso, qual a finalidade, quando que ele escreveu, as condições que ele escreveu, o porquê disso, então isso ganha mais força, ganha mais vida para nós sabemos o contexto. Então é necessário nós sabermos, logicamente, eu não vou esgotar o assunto pela falta de capacidade e pelo tempo também, mas eu queria dar para os irmãos uma visão panorâmica um pouco dessa carta, que vai ajudar nós compreendermos quando nós entrarmos propriamente no texto. Isso aqui é muito importante. Eu dei o tema lá, vocês viram quando receberam o esboço, né? A chamada lá da pregação, os planos de Deus prevalecem e o seu poder transforma. Essa aqui é uma frase que você pode colocar em qualquer pregação. Qualquer coisa eu vou falar, os planos de Deus prevalecem e o poder dele transforma. É verdade. Mas nós vamos ver que isso é verdade também aqui, como é em outras áreas.
Então, nós vemos que juntamente com Romanos, Gálatas, Efésios está entre as 3 cartas mais conhecidas de Paulo. Das 21 cartas do Novo Testamento, Paulo escreveu 13. E essas 3 são as mais conhecidas, digo-se, mais estudadas, mais examinadas, Romanos, Gálatas e Efésios. Não tem como ler essa carta, meus irmãos, se vocês já tiveram a experiência de ler essa carta aos Efésios, de ler essa carta sem ser impactado pela verdade teológica e ser provocado, no sentido de estimulado a pedir misericórdia de Deus pela sua vida. Não tem como nós lermos essa carta com uma consciência correta diante de Deus e ficarmos indiferentes a ela. Ela tem muito conteúdo, ela tem muita verdade, ela tem muito do que Deus fez em Cristo por nós, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ela fala do que Cristo fez por nós, quando nós não merecíamos nada. E depois ela vai trabalhar, a partir do capítulo 4 ao capítulo 6, as implicações disso, porque a teologia não nos foi dada para aumentar conhecimento, para ganhar discussão, para escrever artigo para os outros verem, foi para nós vivermos, foi para corrigir a nossa vida. Então, Paulo ele vai tratar aqui, nos primeiros 3 capítulos, do que Deus fez em Cristo, e agora, se nós cremos nisso, isso tem implicação na nossa vida. Eu não posso apenas falar que eu acho bonito, que coisa linda, e discorrer sobre isso daqui, e se minha vida está totalmente torta diante de Deus. Então, isso aqui vai nos desafiar sempre, ao mesmo tempo, a sermos alimentados, e ao mesmo tempo pedimos misericórdia de Deus para vivermos isso. Não é batermos no peito, falar, isso é fácil, deixa comigo, ou então eu não consigo, para mim não tem jeito. As 2 atitudes opostas são erradas. Você tentar viver isso por conta própria, você falar assim, isso não é para mim. E a atitude correta é nós nos levarmos em quebrantamento para Deus. Falar, Senhor, eu não consigo viver isso, mas isso é para mim. Eu preciso dessa verdade. O Senhor me alcance com a Tua graça, no poder do Espírito Santo, que eu possa viver isso na minha vida, não só como cristão, mas como igreja, porque o foco de Efésios é tirar um pouco essa questão do evangelho privativo, de que eu fui salvo para mim mesmo, eu fui salvo como um cristão isolado. A salvação é individual. Deus não salva assim, em aglomerado de pessoas. Eu coloco num canto, todo mundo, vou salvar esse povo. Deus chama cada um de nós. Deus nos chama pelo nome. Deus conhece a nossa história. Mas Ele não nos salvou para vivermos isolados. Nós somos salvos para inseridos num corpo. Os irmãos sabem disso. Nós somos salvos para vivermos num corpo que é a igreja. E Efésios vai falar muito disso. Efésios vai falar da importância da vida da igreja. Da importância de você e eu termos sido tirados de uma sociedade imunda e pecaminosa que é o mundo e colocado numa nova sociedade em Cristo, que é a família de Deus. Então não é um evangelho privativo meu, eu vivo do meu jeito, ninguém tem nada com isso. Nós às vezes enfatizamos muito isso. Nós precisamos recuperar esse foco da salvação individual para viver coletivamente como corpo. Isso Efésios vai nos ensinar, mas ela é uma carta pastoralmente afetuosa, sensível nos seus conselhos, pacífica no seu tom, e ela nos enche de adoração a Deus. Ela é uma carta um pouco diferente das outras cartas que Paulo escreveu. Paulo ele tem um estilo frases mais curtas e contundentes, assuntos mais diretos, porque as outras cartas ele trata disso de assuntos específicos, de alguns problemas diretos na igreja. Mas Efésios ele tem uma linguagem um pouco frases maiores, um contexto, um fraseado um pouco diferente do costume de Paulo. E, infelizmente, muitas pessoas têm atribuído isso, dúvidas com relação à autoria de Paulo. Se vocês forem pesquisar, eu só estou falando isso a título de curiosidade, porque nós não duvidamos de que foi Paulo, mas vocês vão encontrar que pessoas que do primeiro século até o século XIX e XX era pacífico, embora o texto esteja escrito aqui, Paulo, apóstolo de Cristo. Mas pessoas falam, mas é um linguajar diferente de Paulo, porque Paulo, Efésios foge um pouco do linguajar. Mas é claro, o Espírito Santo inspirou pessoas para escreverem as mesmas verdades de forma diferente. Ou você acha que Paulo era obrigado a escrever todas as cartas iguaizinhas? Claro que não. Então, não há dúvida de que, embora ela seja diferente na forma de escrita, é o mesmo autor que é o apóstolo Paulo. D.A. Carson, que é um grande estudioso do Novo Testamento, ele diz assim, em Efésios, por contraste, o que seria
parte do ensino é tomado em grande medida pelo louvor a Deus por um relato da oração de Paulo pelos seus leitores com digressões significativas. Então ele está falando que aqui tem muitos palavreados longos. O primeiro texto, o primeiro capítulo de Efésios, do versículo 3 aqui, ele vai um discorrer longo sobre uma adoração a Deus. E Paulo não tem esse costume nas outras cartas. Mas porque Paulo aqui foi inspirado por Deus para escrever desta forma essa carta, com essa finalidade. Efésios também, meus irmãos, ele corrige uma grande falha nossa que nós temos como cristãos, ainda mais nos dias de hoje, eu já falei isso, eu preciso reforçar, sobre o individualismo. Cristãos que querem viver a vida cristã sozinhos. Efésios combate, como toda a Bíblia combate, os desigrejados. Eu posso viver sozinho, eu posso viver isolado. O que importa é eu e Jesus. O que importa é eu viver sozinho. E nós vamos ver que Paulo combate isso. Paulo fala da nova sociedade, que Cristo nos colocou num corpo. Que Cristo, o projeto de Deus, meus irmãos, o compromisso de Deus é com a igreja. Nós precisamos estar inseridos no corpo de Cristo, que a igreja nós sabemos que não é esse lugar, é a soma dos regenerados ao longo de toda a história. Então, se você crê em Cristo, você faz parte da igreja. E o seu compromisso como cristão é um compromisso com a igreja, onde você, com toda a igreja, especificamente com a igreja local, onde você se reúne. Compromisso de viver como o corpo de Cristo. Você não foi chamado para viver sozinho, isolado. Isso não é espiritualidade. Isso é o oposto da espiritualidade, você querer ter uma vida isolada e sozinha. Nós não encontramos respaldo disso na palavra de Deus. Tanto é que Paulo foi o maior plantador de igrejas. Ele não saiu falando para os outros, cada um vive sozinho, o importante é você manter só a sua devocional e não precisa se frequentar a igreja e ter compromisso com a igreja. E quando eu digo compromisso, meus irmãos, não é apenas vir aqui domingo. Não é apenas ter um nome no hall de membros. Mas é você viver como corpo de Cristo, todo momento, orando uns pelos outros, perdoando uns aos outros, amando. Essas mutualidades cristãs que a Bíblia está cheia disso. Fala sobre corpo, sobre o corpo de Cristo. Nós temos um compromisso uns com os outros e todos nós estamos aqui para adorar a Deus. Claro que nós podemos fazer isso individualmente, devemos também. Nós como cristãos individuais, no sentido, eu na minha casa, você na sua, nós somos chamados a adorar a Deus sozinho também. Nós temos o nosso tempo de adoração, de louvor, de meditação, isso é claro, mas não pode ficar aí. Nós precisamos crescer como corpo, como igreja. Então esse é um dos aspectos. Recuperar a maravilhosa importância vital e central da igreja no projeto de Cristo. A igreja, meus irmãos, não é um projeto do homem, não é uma ideia do homem. A igreja não é sustentada por homens. A igreja não foi um homem que tem, vamos montar uma igreja. A igreja é um projeto de Deus. Nós somos inseridos dentro do corpo de Cristo. E no Novo Testamento nós não vemos nenhuma referência à igreja como uma construção, como nada. É sempre como corpo, família. Nós temos outras expressões. Rebanho de Deus. Nós sempre temos expressões do coletivo. Nossa tendência, então, é proclamar muito a salvação individual sem enfatizar a integração numa comunidade, para dentro de um corpo. Essa é uma grande exortação. John Stott traz um grande alerta sobre isso. Ele diz assim, meus irmãos, John Stott alerta o seguinte, que nós proclamamos que Cristo morreu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Nós proclamamos isso muito mais do que o que Cristo fez, que é purificar para si mesmo um povo exclusivamente zeloso de boas obras. Então ele traz esse alerta. Nós proclamamos muito mais uma salvação apenas individual do que uma salvação que nós somos um povo de Deus, que devemos crescer como povo, como cristãos, como corpo de Cristo, para praticarmos as boas obras. Nós não podemos pensar muito em nós mesmos apenas como cristãos, mas como corpo de Cristo. Como corpo de Cristo. E hoje isso tem afetado muito a igreja. Cada um pensa somente no seu próprio interesse, na sua necessidade. Nós esquecemos que nós somos um corpo. Se nós lermos lá 1 Coríntios 12, nós vamos ver a figura que Paulo usa sobre o corpo, as funções e os membros, a importância de cada membro que está inserido num corpo do qual a cabeça é Cristo. Então, nós entendemos que ninguém, se você fizer essa leitura, você vai ter que assinar embaixo dessa declaração, que ninguém pode chegar ao fim de uma cuidadosa leitura de Efésios tendo em mente o evangelho privatizado. Ou seja, só para mim, só eu. Você não vai chegar a essa conclusão lendo Efésios.
Porque Efésios é o Evangelho de Cristo, fala de uma nova sociedade que destaca num brilhante relevo contra o pano de fundo sombrio de um velho mundo. Ele vai mostrar que nós somos tirados do mundo, colocados para dentro do corpo de Cristo, que nós estávamos mortos, que nós não tínhamos esperança, mas agora nós temos esperança. E vai estar sempre trazendo esse contraste. E ele vai dizer que a nova sociedade de Deus é, pois, caracterizada pela vida em lugar da morte. Paulo fala isso aqui em Efésios 2. Pela união e pela reconciliação em lugar da divisão e da alienação. Não existe mais gentios, judeus e gentios. Paulo está dizendo, não existe mais divisão. A cruz rompeu qualquer divisão que existia. Todos nós que cremos em Cristo pertencemos à mesma igreja e única igreja de Cristo. Então ele está dizendo que nós vamos sair da alienação e da divisão para a reconciliação, pelos padrões sadios da justiça em lugar da corrupção da iniquidade. Ou seja, nós estamos inseridos numa sociedade onde nós amamos a justiça, a paz, a verdade, em contraste com uma sociedade que não é a igreja, que ama a corrupção, que ama a imoralidade, que ama tudo que é oposto ao Evangelho. Que graça, meus irmãos! Eu fico sempre pensando assim, como que Deus, ele é perfeito, obviamente, mas até, olha os cuidados. Você pensa se Deus salvasse a mim, a você, a todos nós aqui, e falasse, ó, você está salvo. Tá? Eu garanto a sua salvação, só que você vai viver sozinho, sem não conhecer nenhum cristão, você não vai reunir com ninguém que professa a mesma fé que você vai viver isolado no mundo. Já pensou? Se você não tivesse ninguém daqui que está aqui hoje, ou outras pessoas, de outros cristãos que você conhece, você pudesse compartilhar da sua fé, de comunhão, de buscar socorro, de crescimento. Se você fosse um cristão sozinho, cada um de nós tivesse um lugar que nós não tivéssemos acesso a outros cristãos. Que tortura que seria isso para nós. Mas Deus é tão bondoso que Ele nos colocou coletivamente porque nós precisamos crescer como corpo. Nós não podemos... E quando um cristão se afasta da comunhão, é um sinal de doença espiritual. Ele não está bem com Deus, ele está se afastando da comunhão com a igreja. Não é um bom sinal. O bom sinal é quando nós estamos, não apenas fisicamente aqui, mas de coração unidos em Cristo, reunindo para louvar o Senhor, de corações unidos. Veja como Deus é cuidadoso em nos salvar e colocar com irmãos na fé. Então a igreja, ela precisa ser vista de fato como criada pelo Senhor. E aqui eu digo, Efésios, John Stott estudou 6 anos, ele diz, absorvendo a mensagem, sentindo o seu impacto e assimilando o seu ideal. 6 anos. Paulo escreveu essa carta quando estava preso em Roma. E aqui nós já vemos que os planos de Deus prevalecem, porque o plano de Paulo não era ser preso em Roma. Mas veja, meus irmãos, como Paulo escreveu as 4 cartas da prisão, Colossenses, Efésios, Gálatas e Filemão. E como que Deus usou isso na vida dele para atingir muito mais pessoas nesses 2000 anos de história do que se ele tivesse livre. Como que os planos de Deus prevalecem. Paulo estava preso em Roma. E da prisão ele escreveu essas cartas. Colossenses pode ser, Efésios pode ser dito que é quase carta irmã gêmea de Colossenses. Tratam de coisas parecidas, assuntos semelhantes, escritas provavelmente na mesma época. E nós vemos que como que Deus usa as situações que nós não entendemos para atingir a minha e a sua vida hoje aqui. Que foi dali da prisão que Deus usou esse homem para escrever essa carta, inclusive a carta aos Filipenses do livro que nós estamos estudando na Igreja nas Casas também, que fala sobre o tema ali da alegria. E foi lá que Deus usou esse homem da prisão para escrever. E ele teve a oportunidade ali de escrever, de ser usado por Deus para escrever de lá. Alguns depoimentos de homens de Deus sobre Efésios. João Calvino diz que era uma carta predileta dele. William Barclay cita Samuel Taylor, que avaliou como a composição mais divina da raça humana. E ele diz que é a rainha das epístolas, porque ela... Claro que ele não está dizendo que as outras não têm valor, meus irmãos, não é isso. Mas ele está dizendo como essa carta impactou a vida dele. O testemunho de John Mackay, ex-presidente do Seminário Teológico de Princeton, é impactante. Ele diz assim sobre Efésios: a este livro devo a minha vida. Vi um mundo diferente, tudo era novo. Tive uma nova compreensão, novas experiências, nova atitude perante as pessoas. Amei a Deus, Jesus Cristo veio a ser o centro de tudo.
tinha sido vivificado, eu estava realmente vivo. Efésios é a essência destilada do cristianismo, o compêndio mais autorizado e mais completo da nossa fé cristã. Leia essa carta na sua casa e prestando atenção nisso. Como os 3 primeiros capítulos é uma teologia profunda da vida cristã, mas como depois ele começa a falar sobre como que nós devemos viver entre nós, como igreja, deixando a mentira, deixando a gritaria, sendo misericordiosos uns com os outros. O capítulo 4 começa a falar da unidade, nós preservarmos a unidade em Cristo. Depois ele vai falar do relacionamento familiar, maridos e esposas, pais e filhos. Ele vai abrangendo toda a nossa vida. Ele fala como que nós devemos viver nesse mundo mal, de nós sermos prudentes, para não vivermos como necios, como loucos, como insensatos, diante de uma situação que o mundo está. E depois também, só dando uma pincelada no capítulo 6, ele falando que nós devemos viver com aquelas armas, né? Ele vai falar sobre o capacete da salvação, tudo, porque nós estamos vivendo arraigados em Cristo, porque nós estamos diante de um combate. Nós precisamos nos revestir cada vez mais de Cristo para vencermos isso. Então, Paulo é o apóstolo de Cristo que escreve essa carta. Nós sabemos que ele foi chamado por Deus, não junto com aqueles 12, mas no caminho de Damasco. Deus alcançou a vida dele, ali ele teve um encontro com Jesus e foi comissionado por ele para pregar o Evangelho. Nós já vemos ali os planos de Deus também, os planos de Saulo sendo frustrados e agora Deus convertendo esse homem que deixa esse legado pela graça de Deus para nós. Como que Deus faz as coisas de forma perfeita, meus irmãos. Essa carta foi escrita da prisão de Roma, talvez no ano 60, 61, até 62 ali depois de Cristo. 5 anos depois que Paulo escreveu essa carta, ele foi decapitado, foi morto pelo imperador Nero. Deus ainda preservou a vida dele por mais uns 5 anos e depois ele foi morto. Falei, ele é epístola da prisão, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemão. Os destinatários. Paulo diz aí, no capítulo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e ele diz, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aqui, meus irmãos, está claro para nós, todas as nossas versões que nós temos aqui, está escrito aos santos em Éfeso. Se você for estudar, você vai ver que isso é um pouco divergente aos destinatários. Homens de Deus que nós respeitamos, não estou falando de outras coisas, não. Por quê? Porque em alguns manuais originais não consta essa palavra Éfeso, em Éfeso, ela está em branco. Então, há divergência de quem falou, não, Paulo escreveu essa carta, uma carta circular para ser lida em algumas igrejas da região ali da Ásia Menor, não somente para os Efésios, mas era para ser lida como acontecia com outras cartas também, para ser lida nas igrejas, e as pessoas então deixavam em branco, preenchia ali o nome da igreja, repassava a carta para outras igrejas, e essa carta ia sendo lida. É uma carta circular, ela vai circulando nas igrejas ali. Por isso que eles justificam que não havia, em alguns manuscritos originais, essa endereçada aos Efésios, que sendo uma carta somente para a igreja de Éfeso. Porque Paulo não trata aqui na carta de Efésios sobre nenhum tema específico, de um problema específico daquela igreja, como ele, por exemplo, como João fez, como Paulo faz mesmo em Corinto, em outras cartas, em Gálatas, que o problema ali era a justificação pela fé, estavam querendo acrescentar obras. Então eles entendem que era uma carta circular. Mas, meus irmãos, estudando também outros irmãos, concordo aqui, lógico, também com outros irmãos, respeito opiniões divergentes, que são teólogos de Deus, homens cristãos, na nossa visão que nós seguimos reformado, mas Nicodemos aqui ele traz uma explicação muito interessante, da qual eu compartilho. Ele diz que Paulo escreve essa carta, realmente era uma carta que foi lida em outras igrejas ali, mas ela foi endereçada primeiro aos Efésios. Ela foi direcionada especificamente, primeiramente para os Efésios, e depois ela também foi lida lá. E a cópia que nós temos, então, ficou direcionada aos Efésios. Isso nada diverge da teologia, isso nada altera o conteúdo, a inspiração em nada. Ela foi uma carta que rodou em outras igrejas, mas ela foi primeiramente direcionada para a igreja de Éfeso, e ela foi lida ali. É isso, então, que nós compartilhamos. João MacArthur também diz isso, ele diz, é a carta endereçada à igreja na cidade de Éfeso, capital da província romana. Como o nome Éfeso não aparece em todos os manuscritos antigos,
Alguns estudiosos acreditam que a carta foi escrita com a intenção que circulasse e fosse lida por todas as igrejas da Ásia Menor, e que simplesmente foi enviada aos cristãos primeiro em Éfeso. Então essa é a visão que nós compartilhamos aqui, que ela foi escrita primeiramente para os cristãos de Éfeso e também Deus usou essa mensagem para alcançar outras pessoas. O intento do apóstolo Paulo é sempre firmar os efésios e outros irmãos a inteirá-lo no mistério de Cristo revelado, que agora é a igreja. Reforçar a salvação em Cristo, o mistério de Deus, que é a vida da igreja, que é Cristo em nós. Efésios também pode ser compreendido como um resumo, uma doutrina cristã em vários pontos. Eu quero passar aqui para os irmãos quantas coisas teológicas nós extraímos dessa carta de Efésios. Então, nós lemos que Efésios, meus irmãos, a igreja ali em Efésios começou provavelmente com Priscila e Áquila, que Paulo deixou ali na segunda viagem dele, missionária, Paulo os deixou ali, se nós podemos ler em Atos capítulo 18, Atos 18, e ali começou um projeto de falar ali do Evangelho, de plantar uma igreja, e depois Paulo visitou por 3 vezes Éfeso, e Paulo então foi instruir, depois ele teve lá por uns 2 a 3 anos, instruiu essa igreja na teologia, e falou tudo que essa carta nos mostra, e depois Paulo ele seguiu para a Macedônia, para a Grécia, para continuar essa terceira viagem missionária dele. A cidade de Éfeso talvez fosse a mais bem conhecida pelo seu templo que dedicado à deusa Diana. E ali era um centro de toda a imoralidade que pode ter, de culto a essa deusa Diana. E ali vendia-se, tinha um teatro que cabia quase 25 mil pessoas, tinha uma praça pública, e as pessoas que lá tinham uma estátua enorme dessa deusa Diana, que as pessoas adoravam, e ganhavam dinheiro com comércios. Faziam santinho, talismã, toda essa imoralidade, essa superstição para ganhar dinheiro. Tinha um sindicato dos ourives, das pessoas que viviam disso, fazendo esculturas, mini esculturas, todo esse comércio em torno dessa imoralidade e dessa deusa Diana. E eles guardavam uma estátua pequena que falava que ela tinha caído até do céu, um pedaço, eles guardavam lá dentro do templo. Então, era uma imoralidade absurda e enorme. E Paulo, estrategicamente inspirado por Deus, escolheu essa cidade para pregar o Evangelho. Pensa a oposição que esse homem não teve ali nessa cidade, como teve em outros lugares também. As pessoas eram um centro cultural e idólatra ali, as pessoas simplesmente viviam em função dessa idolatria, meus irmãos. Não era assim, tinha uma estatuinha lá no canto e de vez em quando alguém passava ali. Eles giravam, a cidade funcionava. Era uma cidade de aproximadamente 250 mil pessoas. Eu ia brincar que um pouco maior que Londrina, mas vocês vão ficar bravos comigo. É uma cidade grande, para a época uma cidade grande, né? 250 mil pessoas, e girava em torno disso, dessa culto a essa deusa Diana. E Paulo foi lá e foi pregar nesse lugar. Éfeso era uma das grandes cidades do império, juntamente com Roma e Corinto, era a capital da província da Ásia Menor. Era uma cidade situada estrategicamente numa confluência onde havia muitos caminhos ali pelas estradas romanas. É uma cidade de fácil acesso e fácil saída, muitas pessoas passavam ali. É uma cidade bem localizada estrategicamente. Por isso é uma cidade rica, orgulhosa, cheia de cultos, cheia de pessoas ali morais, também com dinheiro. Então é uma cidade que vivia e tinha um comércio muito fluente ali. E Paulo, não é à toa que Paulo escolheu, pela graça de Deus, um lugar como esse para pregar o Evangelho de forma pública. E ele chegou pregando na sinagoga, depois foi expulso de lá, começou sendo pregado numa escola que alguns chamam de Tirano. A gente não tem muita informação sobre quem é esse Tirano, mas ele usou ali esse espaço para pregar para as pessoas, para falar-lhe do Evangelho por um longo tempo. Então, Paulo tem o personagem humano principal, depois tem Tíquico também, que foi enviado por Paulo para encorajar os cristãos em Efésios. Vocês podem ver em Efésios 6, 21 e 22. E a partir de Éfeso, as mercadorias eram embarcadas para outros pontos do Mediterrâneo. Era uma cidade bem estratégica. O culto à deusa Diana gerava muito comércio. Éfeso tinha um lugar, sofria muita peregrinação. As pessoas iam muito para lá em função de cultuar essa deusa e esse comércio.
né? Adoradores desejosos de voltar levando algumas imagens, santinhos, talismãs, lembranças. O sustento de muita gente girava em torno da venda dessas coisas. E nós vamos ver como que Paulo também destruiu isso daí com a pregação do Evangelho. Ou seja, o Evangelho alcançou muitas pessoas num lugar como esse, e pessoas ali abandonaram. Era um lugar também que havia muita bruxaria ali. Pessoas queimaram livros de bruxaria em praça pública quando se renderam ao Evangelho. Então, nós vemos o poder do Evangelho de transformar vidas de pessoas que estão envolvidas num contexto altamente moral e idólatra, que para nós não teria esperança nenhuma de salvação. Como que uma pessoa vai chegar a pregar o Evangelho para um lugar onde é um centro de adoração, onde já tem uma estátua, onde as pessoas adoram? Ninguém vai ouvir esse homem. Muitas pessoas não ouviram mesmo, como não ouve a mim e a você. Mas Deus sempre tem aquelas pessoas que, em meio a qualquer imoralidade que for, Ele tem os seus eleitos ali e Ele salva as pessoas de vários lugares, de contextos diferentes. Depois nós vemos também que, posteriormente, Timóteo também cuidou um pouco dessa igreja. O apóstolo João residiu em Éfeso e a igreja local é a primeira das 7 às quais é dirigido a uma carta a ela no livro de Apocalipse. Se vocês lerem Apocalipse 2, vocês vão ver que Jesus enviando a carta para a igreja de Éfeso. E o que ele fala da igreja de Éfeso, em resumo, ele elogia a igreja pela doutrina correta. Vocês têm uma doutrina boa, mas vocês estão pecando no amor frio. Vocês têm uma doutrina boa. Paulo instruiu essa igreja aqui de forma brilhante. Nós lemos o que Paulo fez. Só que eu tenho contra vocês que vocês são frios. Vocês têm uma ortodoxia morta. Vocês precisam pegar toda essa verdade e clamar a Deus para que isso se transforme em vida, em realidade. É muito perigoso nós recebermos uma carta como essa de Cristo. Olha, a doutrina está legal, não estou falando perfeita, mas está boa. Só que o amor de vocês está frio, vocês estão mortos. Vocês estão morrendo com a Bíblia debaixo do braço. Ninguém se ama, não tem mais vigor espiritual, não tem mais realidade espiritual na vida de ninguém, cada um está vivendo de qualquer jeito. Mas temos uma doutrina boa, mas estamos num lugar que prega bem, mas o meu coração está frio. Então, nós vemos que a carta condenou isso dessa igreja de Éfeso. Mas nós lemos, meus irmãos, em Atos 19, como que Deus usou Paulo para fazer muitos milagres. A pregação do Evangelho por Paulo, meus irmãos, foi tão impactante. Se vocês lerem lá, abrem Atos 19, verso 18 e 19. Diz assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras más. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, que os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Olha como o Evangelho de Cristo levou pessoas ali, a conversão genuína fez com que eles abandonassem as magias, bruxarias, os misticismos, as coisas que eles tinham de valor. Muitas pessoas vieram e queimaram isso em praça pública, depois de ouvirem Paulo pregando. Isso é um sinal de conversão. Você abandonar coisas que estão te fazendo pecar. Você segue por um caminho, você valoriza uma coisa e fala assim, isso está errado, isso é pecado. Eu quero queimar isso. Eu quero tirar isso da minha vida. Eu não quero mais ter acesso a isso. E essas pessoas fizeram isso publicamente. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Se vocês continuarem lendo aí, olha o verso 24 de Atos 19. O povo que vivia disso daí começou a ficar revoltado contra Paulo. Lógico, Paulo estava levando, e Paulo ia levar eles ao prejuízo. Nós vivemos do comércio, esse homem vem e faz a turma queimar tudo isso e parar de comprar da gente. Então Paulo passou apertado ali, ele teve que fugir dali também. Verso 24 diz assim, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de
Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros a mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. 27. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruído a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Olha aqui que a pregação de Paulo provocou nessas pessoas. O povo estava queimando as coisas, abandonando, não todos, obviamente. Então começou a haver uma revolta. O pessoal se reuniu e falou: peraí, vamos acabar com esse cara. Ele vem aqui e fala uma coisa, a turma está acreditando, está abandonando isso. Isso vai trazer prejuízo para nós, ele vai levar isso para outras cidades. Eles começaram a gritar, um clamor. Grande é a deusa Diana. Porque eles estavam gritando para o Deus deles. Eles estavam expressando um desejo de não perder o Deus dele, que era essa Diana, porque eles visavam um lucro com aquilo lá. Viu como o coração que adora, ele faz de tudo para manter o objeto adorado. Mesmo quando é algo errado. Essas pessoas estavam adorando uma fantasia, uma estátua. Mas o coração deles estava preso nisso. E quando isso estava sendo roubado deles, principalmente por causa do lucro que eles iam perder, eles começaram a gritar e houve um clamor público. Gritava, a Bíblia diz, com furor. Grande é a Diana dos Efésios. Esse era o contexto que Paulo estava enfrentando, meus irmãos. Alguns temas históricos e teológicos em Efésios. Nós vimos ali que a unidade da igreja é a salvação que Cristo nos dá, é o que Deus fez em Cristo. Nós vamos falar nisso futuramente. Deus nos escolheu, nos predestinou, nos elegeu, nos amou, nos adotou. E tudo isso depois fala: nós estávamos mortos em nossos delitos e em pecados. Depois, no capítulo 3, Paulo vai falar um pouco do mistério da igreja. No capítulo 4, vai falar da unidade da igreja. São todas verdades que têm tudo a ver com a nossa vida, com a nossa realidade, com a nossa igreja local, coisas que eu e você precisamos. O ponto central da carta aos Efésios é o que Deus fez por meio da história de Jesus Cristo e continua fazendo até hoje. É uma carta, como toda a Bíblia, é extremamente cristológica. Ela está falando o que Cristo fez, convergendo todas as coisas nele. Ele é a plenitude de tudo. Paulo também fala isso em Colossenses. E aqui em Efésios 1, 23, abra em Efésios 1, 23. Como ele diz, 22, 23, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Olha a finalidade, que ele fala, a igreja. Ele deu à igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós vemos linguagem parecida com essa em Colossenses, por isso que as cartas são bastante parecidas. E nós que estamos em Cristo, como Paulo disse, nós estamos organicamente unidos a Ele pela fé. Nós vamos aprender aqui que nós fomos ressuscitados da morte espiritual, nós somos reconciliados com Deus e uns com os outros, não há mais divisão, não há mais separação entre nós e Deus, porque o preço foi pago, Deus enviou Cristo para morrer pelos nossos pecados e nós somos reconciliados com Ele e uns com os outros como igreja. Não pode haver mais divisão, não pode haver mais barreiras entre nós, não tem mais duas igrejas, só existe uma igreja do Senhor. Ela pode se reunir em lugares diferentes, mas a igreja é composta de todos aqueles que confessam o senhorio de Cristo. Então não há mais divisão entre nós. Como resultado, mediante Cristo e em Cristo, somos nada menos do que a nova sociedade de Deus. É essa que é a ênfase de Efésios, a nova humanidade, o qual Ele está criando, incluindo gentios e judeus em pé de igualdade. Somos a família de Deus, o corpo de Cristo, meus irmãos. Isso é fundamental para nós. Para nos tirar um pouquinho do centro, nós individualmente do centro, nós fazemos parte do mesmo corpo. É verdade que Deus te alcançou como não alcançou a ninguém. Cada um de nós aqui temos uma história da graça de Deus diferente.
mas todos nós estamos inseridos no mesmo contexto, no mesmo corpo. E por causa disso, meus irmãos, primeiro, nós temos que, pela unidade, pela diversidade da nossa vida, mostrar isso. Nós somos unidos, embora somos diferentes, porque estamos unidos no mesmo corpo. Efésios fala que pela pureza e pelo amor, nós devemos demonstrar isso em nosso comportamento diário. A pureza e o amor, para que as pessoas vejam em nós uma nova sociedade. Não apenas um novo costume, um povo que se reúne todo domingo, mas uma nova vida, uma nova sociedade que se relaciona de forma diferente, onde nenhuma outra sociedade existe. Isso aqui não funciona em nenhuma outra sociedade, só para quem crê em Cristo. Nós somos agraciados por isso. Depois ele fala da questão da família, submissão a Deus, uns aos outros, um relacionamento amoroso no lar. Paulo vai falar isso em Efésios 5. Como a teologia vai corrigindo as nossas práticas, a nossa vida, o nosso casamento, nosso relacionamento, nossa criação de filhos, nossa relação com o mundo, com o trabalho. E nós vamos ver que, e quarta, por nossa estabilidade na luta contra os poderes e potestades do mal. É uma carta que combina doutrina e prática o tempo todo, de forma equilibrada. Nós não podemos dizer que nós temos a doutrina correta se o nosso comportamento é errado. Se você crê, e se eu creio na verdade da palavra de Deus, isso necessariamente traz implicação para a minha vida. Ou então eu não creio, eu só acho bonito. Ou então eu tenho a fé como a dos demônios, que Tiago fala, eles também creem e tremem, mas continuam sendo demônio. Porque não creem para a salvação, só sabem que existe. Agora, a doutrina correta, quando ganha nosso coração, ela traz implicações para a nossa vida. Não é perfeição, mas implicações, correções. A Bíblia diz em 2 Timóteo, Paulo fala isso 3,16, que toda palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a instrução na justiça, para que todo o homem seja plenamente habilitado para toda boa obra. A prova de que você e eu cremos no Evangelho, de que o Evangelho habita, de que Deus habita em nós, e que está havendo mudança na nossa vida. E essa mudança não é mudança externa, é um relacionamento com Deus primeiro, de comunhão com Cristo, de amor por Ele, o que vai resultar em nossa vida. É uma nova sociedade. Então, nós aprendemos que as principais doutrinas de Efésios é o mistério da igreja, o corpo de Cristo, e a bênção de Jesus Cristo em nós, que nós vamos ler no capítulo 1. O caráter de Deus em Efésios, que, meus irmãos, algumas coisas que nós aprendemos. Deus é acessível. Eu não vou ler os textos, mas está lá em Efésios 2, 13 e 18, Efésios 3, 12 também, que fala que Deus é acessível. Depois fala que Deus é glorioso, Efésios 1, 12 e 3, 16. Tudo isso nós vamos ver nessa carta maravilhosa. Deus é generoso, Efésios 2, 7. Ele enviou Jesus, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Deus é amoroso, Efésios 2, 4 a 7. Mas é um amor que é um amor bíblico, não é esse amor de hoje que apenas aceita você do jeito que você é e pode continuar do jeito que você está. É um amor que corrige, que transforma, que traz arrependimento, que traz... que instiga você a repensar a sua vida diante de Deus, a se dobrar e falar, Senhor, eu estou errado. É assim que você ama seus filhos, ou a quem você ama, a sua esposa, seus pais. Você ama, mas você também corrige, você também mostra o caminho. E Deus faz isso. É um Deus misericordioso. É um Deus poderoso, Efésios 1, 19, Efésios 3, 7, 26, 10. É um Deus que cumpre as suas promessas. Tudo isso em Efésios. O que Ele fez, Ele prometeu, porque Deus é fiel para cumprir tudo que Ele mesmo prometeu. Nós vemos isso aqui. Nós vemos que Deus é reconciliador. Ele está reconciliando todas as coisas em Cristo, para não haver mais barreira. Em Cristo todos nós somos filhos de Deus. E Deus é o único Deus. Efésios 4, 6. Fala que Deus é o único Deus. Não existe um outro Deus. Deus é sábio, Efésios 1, 8, 3 e 10. Mas também fala da ira de Deus, que Deus se ira, Efésios 5, 6. Então nós vemos os atributos de Deus nessa maravilhosa carta. Uma carta teológica, pastoral, que fala da grandeza de Deus, que também fala da nossa pecaminosidade e dá toda a glória a Deus. Você começa a ler o capítulo 2 de Efésios, eu desafio você a achar alguma coisa ali que Paulo fala que chamou a atenção de Deus em nós.
Nós estávamos no curso deste mundo, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que isso atrai a bondade de Deus? Não está falando daquelas pessoas da fora, está falando que essa é a nossa situação. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo. Isso é salvação pela graça. Ele não viu nada em você e em mim que pudesse falar assim, tem uma coisinha boa. Não tem nada de bom. Nós estávamos mortos, meus irmãos. Então isso fala da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. E nós vimos aqui, então, nesse capítulo 1, primeiro, verso 1 e 2, que nós vamos parar nele hoje, que Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, nós sabemos que foi por vontade de Deus e sempre é por vontade de Deus. Nós conhecemos a história de Paulo, eu desafio você a ler ou a reler Atos 9, onde você vai ver ali a conversão de Paulo. Veja se Paulo estava buscando esse Deus da Bíblia, ele estava seguindo uma religião. Ele estava perseguindo cristãos achando que estava fazendo certo. E Paulo ali, Deus então de forma milagrosa, derruba aquele homem, e aquele homem que era para entrar como um perseguidor, ele entra cego, tendo que entrar de mão dada, escorado na cidade, e ninguém entende nada, e Deus falou para ele, e deu a missão para ele ali. É esse homem que escreve essas verdades, por vontade de Deus. E ele fala, os santos que vivem em Éfeso, nós já explicamos isso, outros irmãos aqui também já explicaram, santos não é uma elite dentro da igreja, tem os crentes e tem os santos, como se fosse uma parte, não é isso, meus irmãos. Todos nós que fomos salvos em Cristo, nós somos santos. Aí você vai olhar para você, eu vou olhar para mim e falar, pera, alguma coisa está errada, eu não sou santo. Mas não é santo no sentido de perfeito. Essa santidade só Jesus tem. Nós somos santos, nós somos separados para um fim específico. Deus separou esse povo para viver de uma forma separada, diferente. Aos santos que vivem em Éfeso, meus irmãos, vocês viram aqui como que era a cidade de Éfeso? Eu só falei um pouco. Como que Paulo fala aos santos que vivem em Éfeso? É aquelas pessoas que Deus tinha chamado ali em Éfeso, que tinham sido separadas antes da fundação do mundo e que estavam se consumando naquele momento. Vocês são santos, vocês foram separados para viver uma vida diferente. Então, esse é o sentido de que nós somos santos, de que nós somos separados para viver uma vida em santidade. Aos santos que vivem em Éfeso, como se Paulo falasse aos santos que vivem em Londrina, aos santos que vivem na comunidade cristã de Londrina. É que nós temos esse conceito um pouco católico de santidade, aquele cara que nunca errou, que nunca fez nada. Meus irmãos, quando Davi confessou o pecado dele, o Salmo 51, verso 6, se não me engano, ele diz que Deus ama a verdade no íntimo, ele não ama a perfeição no íntimo, porque Deus sabe. Deus nunca esperou perfeição de nós para nos aceitar. Agora, nós podemos pensar, então se Deus já sabe, então eu não preciso ser santo, no sentido de cada vez mais crescer em santidade. Nós somos santos, separados, e como santos devemos caminhar em santidade, que é desenvolver essa salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus. Então nós, se cremos realmente em Cristo, somos santos. E por isso devemos viver de forma santificada, separada dessa sociedade incrédula da qual Deus nos tirou. E ele diz, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nós também já falamos isso, dessa questão da graça, que era o costume usado para compartilhar shalom, shalom. E Paulo une essas duas expressões, graça e paz, e ele dá um significado novo que só o cristianismo traz. Que nós fomos alcançados pela graça e por isso podemos ter paz com Deus e uns com os outros. Nós já falamos isso, que a graça é o favor imerecido de Deus. Graça é quando eu e você, que não merecíamos nada, não é que nós merecíamos a neutralidade, nós merecíamos a condenação eterna, é muito mais do que não merecer a punição. É merecer a punição e receber graça, a bondade, o agir de Deus sobre as nossas vidas, sem que não haja nenhum mérito, nenhum resquício de mérito em nós, nada, absolutamente nada, porque Paulo me disse que nós estávamos mortos, sem reação, entregues ao pecado. Então nós somos alcançados pela graça, que Paulo fala isso em Efésios 2,8, a salvação
é pela graça, não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, ninguém na existência do cristianismo todo, que já existiu, que existe, que vai existir, ninguém pode chegar diante de Deus e apresentar alguma coisa para Deus e falar assim, foi por causa disso que o Senhor me salvou. A não ser que nós podemos falar, Senhor, só foi pela sua graça. Não foi nada por causa de mim. Ninguém vai chegar diante de Deus, nem com uma poeirinha de mérito, mas nada. Nada, 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 meus irmãos. O que fugir disso daqui é heresia. O que é atribuído à salvação ao homem é mentira, a Bíblia não fala sobre isso. E por causa dessa graça que nos alcançou, Paulo fala em Romanos 5 que nós somos justificados pela fé, por isso temos paz com Deus. Nós que estávamos separados sem a graça de Deus, recebemos a bondade de Deus e agora nós desfrutamos de paz com Deus. A separação que havia entre nós por causa do pecado que nos condenava agora foi paga na cruz e nós podemos agora gozar de paz com Deus. Não essa paz que o mundo dá, como eu já contei aqui, falando de Gálatas, sobre quando o Sproul falava isso, que ele era um menino ainda, e ele via que a mãe dele saiu gritando que tinha acabado a guerra, o pai dele era do exército, podia voltar para casa e eles podiam desfrutar de paz. Mas ele disse que logo então começou uma notícia de uma nova guerra. E ele começou a ter medo e ele via que o mundo vive de guerras e conflitos. E ele fala assim, essa paz não existe, essa paz é passageira. Essa paz que o mundo procura, de um governo melhor, de uma situação financeira melhor, de uma vidinha mais pacata. A paz verdadeira é aquela que a pessoa foi justificada, foi perdoada por Cristo. Ele goza de paz com o Criador. Isso só quem foi alcançado por essa graça pode desfrutar desta paz. O que nós podemos aprender um pouco sobre essa carta, meus irmãos? Nós podemos aprender que a prisão de Paulo não estava nos planos dele, mas estava nos planos de Deus. Muitas coisas estão no nosso plano e não vão acontecer. Muitas coisas que eu e você planejamos não vão acontecer, e nós devemos dar graças a Deus por isso. Porque a Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Que a sorte se lança no regaço, mas a palavra certa vem do Senhor. Deus tem planos para todos nós. Nós podemos fazer planos? Paulo e Tiago falam isso, que nós podemos fazer planos considerando, sempre sujeitando eles à vontade de Deus. Mas quando os nossos planos frustram, como o de Paulo, Paulo não queria estar preso. Paulo sofreu, não estava nos planos dele passar por todo esse sofrimento, mas Deus deu graça para ele, e ele passou por tudo isso e foi tão útil para a vida dele e para nós. Então, Deus frustra os nossos planos não porque Ele é um pai ruim, mas porque Ele é um pai soberano e bondoso. Não porque Ele quer o pior para você. Você tem um plano, então vou frustrar. Só para ver você triste. Qual de nós, julgando ser bom, faz isso para os filhos? Você acha que Deus, que é a essência da bondade, Deus é bom, vai fazer isso conosco de forma a nos maltratar ou nos sacanear? Claro que não. Por isso que nós devemos estar debaixo da vontade de Deus e compreendendo que o que Ele faz é sempre melhor para nós, por mais que nós não entendamos, meus irmãos. Eu não estou aqui tentando dar explicação para tudo. Muitas vezes não tem. E a fé é isso. Por isso que nós vivemos pela fé na palavra de Deus. Muitas coisas fogem à nossa compreensão. Mas se nós estamos com a nossa mente em quem Deus é, se nós não duvidamos do caráter de Deus, Martinho Lutero falava assim, eu não sei por todos os caminhos que Deus me guia, mas eu conheço muito bem o meu guia. Então eu estou seguro nele. Nós não sabemos todas as coisas, mas se o nosso relacionamento com Deus está correto, fala, Senhor, eu confio no Senhor, não preciso saber todos os caminhos. Outra coisa, o Evangelho é poderoso para transformar pecadores. Vemos como Paulo foi ousado ali na pregação e como Deus transformou pessoas que estavam na essência da imoralidade, meus irmãos. Pessoas que talvez ninguém tinha mais expectativa de verem aquelas pessoas salvas. E de repente Deus trouxe conversão, e ele queimaram aqueles livros de bruxaria, de magia, e começaram a se render a Cristo. E um outro povo começou a gritar, enfurecido, e aquele povo permaneceu. E ali começou uma igreja. E aí eu pergunto, você já desistiu de algum parente seu, de algum amigo, porque não creu no Evangelho? Você fala assim, essa família está inserida num contexto de moralidade extrema, não tem salvação para eles. A esperança, o poder de Deus transforma. O poder de Deus, ele tem poder para quebrar qualquer barreira, qualquer
qualquer idolatria que alguém pode estar vivendo, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas. Romanos 1,16. O mesmo Paulo que escreveu isso, escreveu Romanos. Então, se nós cremos no poder de Deus e não na nossa oratória, não no nosso poder de convencimento, não na nossa estratégia, mas se nós anunciamos o Evangelho com fidelidade, Deus, se é da vontade dele, ele pode quebrar qualquer barreira, pode quebrar qualquer contexto, qualquer coração endurecido. Olha o que Deus fez aqui em Éfeso. E às vezes nós perdemos a esperança de falar do Evangelho para parentes, para amigos, porque isso é tão inserido numa seita, num contexto. O problema é que nós também precisamos dar testemunho. Que eles também estão olhando, deixa eu ver se o Evangelho funciona na sua vida primeiro. Mas nós devemos pregar o Evangelho e confiar no poder de Deus. Não adianta você ter Bíblia de estudo, Bíblia de não sei de quê, se você não lê e você não está colocando a palavra de Deus como centro, o seu alimento diário. Hoje é muito fácil, eu tenho Bíblia disso, Bíblia daquilo, mas não estuda. Mas não lê. Não gasta tempo na leitura da palavra. Não se debruça no estudo, não está querendo conhecer e se relacionar com Deus. Qual foi a última vez que você fez um estudo pessoal da palavra de Deus? Não estou falando ler. Eu li aqui. Mas você sentou e falou, Senhor, trabalha no meu coração essa verdade. E você quis aprender, você quis ler o texto. Esse dia minha filha estava falando, ela falou, pai, o que é meditar? Então foi a oportunidade. Eu falei, meditar é você fazer uma refeição demorada. Eu estava explicando para ela. Pensa você vir aqui comer rápido, você leu. Agora você vai meditar, você vai fazer uma refeição demorada. Você vai aproveitar e extrair o máximo do alimento. Você vai fazer uma leitura longa, sem pressa, fazendo perguntas para o texto, orando o texto, anotando as palavras-chave, perguntando para o texto, Senhor, o que eu preciso aprender nisso aqui? Qual que é o contexto disso? E você pensa, você não tem pressa para sair dali. Você quer se aprofundar, você quer ser nutrido por aquilo. E hoje as nossas leituras são rápidas. Você vê uma notícia, uma postagem, já compartilha, mas nem você mesmo leu, pensou sobre aquilo. Nós perdemos essa importância de meditarmos. E porque não meditamos, estamos fracos. E porque estamos fracos, estamos entregues ao pecado, meus irmãos. Nós estamos fracos da palavra de Deus. Nós estamos desnutridos do Evangelho, por isso estamos caindo nos mesmos pecados, sendo tão rasos na fé, tão insensatos na forma de viver. Estamos só dependendo do alimento de domingo. Abandona o estudo bíblico. Não lê, não medita, não ora, não conversa sobre isso, não fala, Senhor, eu preciso disso daqui. Qual foi a última vez que você gastou tempo com a leitura da palavra de Deus, com paciência, com interesse? Não é na religiosidade falar que leu. É com interesse. Se você é um cristão, você não pode desprezar a Bíblia que Deus deu para você e preservou ela ao longo desses anos todos. A Bíblia, meus irmãos, é o livro mais atacado da história da igreja, da história do mundo. E continua sendo. Pessoas estão queimando literalmente isso aqui, estão ignorando, estão querendo reescrever, ao invés de corrigir as suas próprias vidas diante da verdade, estão querendo mudar a verdade. E você e eu que temos a palavra de Deus, quantas Bíblias você tem na sua casa? Quantas vezes você lê ela, mas lê se alimentando? Isso retrata a nossa condição diante de Deus como cristãos. Nós não podemos negligenciar, meus irmãos. Nós precisamos vencer essa preguiça, esse desinteresse pelo Evangelho, e clamar, confessar isso a Deus. Falar, Senhor, eu tenho sido preguiçoso. Não dá nome bonito. Eu tenho sido preguiçoso e negligente. Eu tenho tempo porque eu gosto. As coisas que eu gosto, eu arrumo tempo. As coisas que eu gosto, eu invisto o tempo. É que eu tenho sido preguiçoso mesmo, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu tenho sido negligente. Eu estou contente com um pouquinho que eu já aprendi, domingo, depois eu vou lá, o irmão me ajuda numa coisa, a gente vai ficando dependendo dos outros e não caminha pelas próprias pernas para poder ajudar outros também. Então nós precisamos disso. Talvez você está frustrado com Deus e nessa igreja porque você tinha planos, mas não aconteceram para você, já falei sobre isso.
nós precisamos saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que é nos conformar à semelhança do seu Filho. Meus irmãos, eu sei que é um panorama rápido, mas pelo tempo é o que eu tinha no coração, mas eu queria que vocês gravassem isso, essas verdades. O poder de Deus transformou pessoas que estavam num contexto de imoralidade, onde talvez eu e você não falasse, esquece Éfeso, esquece essa turma, Paulo, vai para outro canto. Esse povo está cultuando essa deusa Diana aqui, está gritando, esquece. Meus irmãos, quem quer Deus? Ninguém. Naturalmente ninguém quer Deus. Pode ser os morais, os certinhos. Quando você chega com a verdade do Evangelho, todo mundo vai rejeitar se Deus não operar no coração. Pode estar no contexto de idólatra, pode estar no contexto moral, pode estar no contexto mais bonito. Todo mundo, se não é a graça de Deus, vai rejeitar. Nós devemos anunciar o Evangelho. A conversão é Deus quem faz. Não compete a mim e a você falar, acho que esse aí não vai converter, não. Acho que anuncie o Evangelho. E creia no poder de Deus. E sempre que os planos frustrarem, fala, Senhor, o que eu posso aprender com isso que não aconteceu na minha vida? Eu queria tanto isso. Usa isso para trabalhar no meu coração, para que eu deseje os teus planos. Como o Jó falou, bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os meus podem, e muitas vezes devem ser frustrados. E Deus faz isso por amor a nós. Mas que nós possamos crer que nem os planos de Deus não são frustrados. E graças a Deus por isso, meus irmãos.